Olá, novamente bem-vindos ao tema 2.5, módulo 2, plantas de projeto de arquitetura. As plantas de licenciamento constituem peças desenhadas fundamentais do projeto de arquitetura, representando graficamente a organização espacial do edifício, a compartimentação, os acessos e a relação com o exterior, devendo cumprir rigorosamente exigências regulamentares e urbanísticas aplicáveis. As plantas de licenciamento têm como principal objetivo permitir à entidade licenciadora verificar a conformidade urbanística e regulamentar da proposta. Devem apresentar-se claras, cotadas, coerentes, com memória descritiva, quadro de áreas e respectivas peças desenhadas. A sua leitura deve permitir compreender integralmente a organização funcional do edifício. Função das plantas no processo de licenciamento. As plantas de licenciamento traduzem graficamente a solução arquitetónica proposta, permitindo analisar implantação, distribuição funcional, áreas, acessos e cumprimento de parâmetros urbanísticos definidos em PDM ou regulamento municipal. No contexto do licenciamento, as plantas não são meramente ilustrativas. Constituem documento técnico vinculativo. Através delas, verifica-se índice de construção, número de pisos, cércia, afastamentos, áreas mínimas regulamentares e cumprimento de acessibilidades. Escalas utilizadas em plantas de licenciamento. As plantas de licenciamento são geralmente representadas à escala 1:100 ou 1:50, devendo a escolha garantir legibilidade adequada das cotas, compartimentos e elementos construtivos relevantes. A escala 1:100 é frequentemente utilizada em fase de licenciamento por permitir leitura global do edifício. Em situações de maior complexidade, pode justificar-se escala 1:50 para maior clareza. A escala deve sempre permitir leitura inequívoca das dimensões e simbologia. Elementos obrigatórios nas plantas. As plantas devem incluir cotas principais, designação de compartimentos, indicação de áreas, espessuras de paredes, localização de vãos e identificação de elementos estruturais relevantes. A omissão de elementos obrigatórios pode originar pedido de esclarecimentos ou indeferimento. As plantas devem ainda incluir orientação norte, identificação do piso e eventuais notas explicativas necessárias. Designação e identificação dos compartimentos. Cada compartimento deve estar claramente identificado com a mesma nomenclatura utilizada no quadro de áreas e na memória descritiva, assegurando coerência documental. A uniformização da designação evita ambiguidades. Por exemplo, a distinção entre arrumo, escritório ou quarto pode ter implicações regulamentares distintas ao nível de áreas mínimas e exigências de ventilação. Normalmente indicam-se dois tipos de informação, o nome do compartimento e a área do compartimento. Por exemplo, sala X metros quadrados, cozinha Y metros quadrados. Esta informação facilita a análise funcional do edifício e permite confirmar se as áreas estão de acordo com o programa do projeto. Cotagem em plantas de licenciamento. As plantas devem apresentar cotas exteriores globais e cotas interiores essenciais à verificação regulamentar, incluindo larguras de compartimentos, corredores e dimensões de instalações sanitárias. A cotagem deve ser clara, organizada e suficiente para comprovar cumprimento de áreas mínimas previstas no RGEU e de mais regulamentação aplicável. A ausência de cotas pode comprometer a análise técnica do projeto. Áreas mínimas e regulamento geral das edificações urbanas. As dimensões representadas em planta devem respeitar as áreas mínimas e os requisitos definidos no RGEU para compartimentos habitáveis, instalações sanitárias e circulações. O técnico deve conhecer noções fundamentais do RGEU relativas a áreas mínimas, alturas e comunicações verticais. A verificação destas exigências iniciam-se na leitura crítica das plantas.
Representação das circulações. Um aspecto importante nas plantas de licenciamento é a representação clara das circulações internas. Devem estar bem definidos os corredores, as escadas e os acessos aos diferentes compartimentos. Esta informação permite avaliar se o edifício apresenta condições adequadas de circulação e de utilização. Plantas e organização funcional do edifício. Ao analisar uma planta, é possível compreender a lógica da organização do edifício. Por exemplo, numa habitação, é comum observar-se a separação entre diferentes tipos de espaços. Temos a zona social, por exemplo, sala de estar e áreas de convívio. Temos as zonas privadas, por exemplo, os quartos e instalações sanitárias. E teremos as zonas de apoio, por exemplo, cozinhas, arrumos e circulação. Esta organização contribui para melhorar a funcionalidade e o conforto do edifício. Relação com outras peças do projeto. As plantas de licenciamento não devem ser analisadas isoladamente. Elas articulam-se com outros elementos do projeto, nomeadamente os alçados, os cortes, os quadros de áreas, as memórias descritivas e outras peças desenhadas. Conjuntamente, estes documentos permitem compreender a solução arquitetónica de forma completa. Importância para os técnicos de obra. Para além do processo de licenciamento, as plantas também são essenciais para os profissionais envolvidos na execução da obra. O diretor de obra, o encarregado e os técnicos de especialidades utilizam estas plantas para compreender a organização do edifício e planear os trabalhos de construção. Uma planta clara e bem dimensionada facilita a interpretação do projeto e reduz a probabilidade de erros durante a execução. Problemas que podem surgir. Quando as plantas são elaboradas sem o rigor necessário, podem surgir dificuldades na análise do projeto ou na execução da obra. Alguns exemplos de problemas frequentes são: áreas indicadas nas plantas não coincidem com o quadro de áreas, ausência de identificação de compartimentos e cotas insuficientes para compreender as dimensões reais. Estes erros podem obrigar à revisão do projeto ou gerar dúvidas em obra. Então, as plantas de licenciamento constituem um elemento essencial do projeto de arquitetura apresentado às entidades municipais. Através destes desenhos, é possível compreender a organização espacial do edifício, verificar o cumprimento das normas urbanísticas e analisar a distribuição funcional dos compartimentos. Para além da sua importância no licenciamento, as plantas também desempenham um papel fundamental na interpretação do projeto durante a execução da obra. Obrigado e vemo-nos nos próximos slides.